Ok, então está gravando. Eu gostaria que as professora Marcela, professora Raquel e professor Wellington pudessem ligar as suas câmeras para que os participantes do GT pudessem conhecê-los, por gentileza, se possível. Vou colocar aqui, mosaico. Bem, então eu vou apresentar brevemente aqui os currículos dos nossos professores palestrantes de hoje. Então, a professora Marcela Azevedo Magalhães, ela vai relatar estágio durante o período remoto dos discentes da FCA. A professora Marcela possui graduação e mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal. Atualmente é professora associada 1 na UFVJM, coordenadora do curso de graduação em zootecnia no campus de Diamantina. Leciona para os cursos de zootecnia, engenharia e engenharia agronômica desta instituição no nível superior. É coordenadora do Núcleo de Estudos em Forragem e Cultura, o NEF, e tem trabalhos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração na área de zootecnia, com ênfase em forragem, cultura e pastagens. Muito obrigada, professora Marcela, pela sua presença nesse GT. A professora Raquel de Souza Pompermayer, com a proposta Dinâmica do Estágio no curso de Engenharia de Produção durante a pandemia. A professora Raquel concluiu a graduação em Engenharia de Produção pela UFSCar, mestrado em Engenharia Agrícola pela Unicamp e doutorado em Ciências Florestais pela UNB. A professora Raquel atualmente é docente da UFVJM no Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, o I7. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, Engenharia Agrícola e Ciências Florestais, com ênfase nos seguintes temas: valoração econômica de serviços ambientais, estudos de viabilidade econômica de empreendimentos, gestão de custos e formação de preços. Boa tarde, professora Raquel, seja muito bem-vinda ao 5º seminário, muito obrigada pela sua colaboração conosco. O professor Wellington Ferreira Campos, com a proposta Moodle e SEI integrados, contribuem positivamente para o fluxo dos estágios. Professor Wellington é bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, obteve o título de doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Professor Wellington atualmente é professor adjunto da UFVJM, aqui no campus Unai, tem experiência nas áreas de bioquímica, biologia celular, genética, biologia molecular e fisiologia vegetal, atuando principalmente nos temas desenvolvimento vegetal e respostas de plantas a estresses abióticos. Então, eu gostaria de, como já combinei com os nossos palestrantes, primeiro a professora Marcela fazer o seu relato, em seguida a professora Raquel e em seguida o professor Wellington. Então, professora Marcela, fique à vontade para fazer o seu relato. Muito obrigada. Ótimo, Heloísa, muito obrigada aí pela apresentação. Obrigada a todos também que estão aqui conosco, né, para a gente poder discutir sobre essa questão da realização, principalmente do estágio, nesse período de pandemia. Né? Eu já vi que tem vários colegas aí da FCA participando, então eles vão poder me dar uma ajuda aí, caso eu venha a esquecer algum fato, né, ou se quiserem também relatar algo para complementar. Já que a minha ideia aqui é fazer um resumo mesmo dessa questão, né, do estágio, até para a gente poder abrir mais as discussões. Bom, como a professora Heloísa já me apresentou, né, eu sou a Marcela, atualmente estou na coordenação do curso de graduação em zootecnia, do campus JK, aqui de Diamantina, né, e também faço parte da comissão FORPED, né, como membro representando a Faculdade de Ciências Agrárias, a FCA. Bom, e hoje eu vim aqui, então, para poder fazer, né, um breve relato sobre essa realização do estágio dos alunos, né, que pertence à FCA durante esse período remoto. Nesse relato que eu irei fazer, né, estão incluídos os discentes
pertencente aos cursos de graduação em agronomia, engenharia florestal e zootecnia. Bom, quando começou a pandemia, né, lá no meados de março, mais ou menos, muitos alunos, né, eles já começaram a entrar em contato com as coordenações de curso e também com as coordenações de estágio, para saber sobre a possibilidade de estar realizando um estágio durante esse período, né, que se iniciou aí, né, a pandemia, de forma a tentar, né, aproveitar da melhor forma possível esse tempo, adquirindo um conhecimento e prática de acordo com determinada área de interesse de cada aluno, e sendo uma forma também de evitar o ócio, né, dos mesmos. Lembrando que a partir do momento que as aulas foram suspensas, né, e todas as atividades acadêmicas de forma presencial, criou-se uma expectativa, né, e ansiedade de todos, de nós, né, docentes e também dos alunos, talvez principalmente dos alunos, né, e logo começaram a pensar, né, e agora, né, o que vou fazer, né, vou atrasar o meu curso, eu iria formar, precisaria só de escrever o TCC e fazer o estágio, e tudo está parado. Então, eles começaram a se indagar muito em relação a isso. E logo, né, começaram também a se questionar, né, como aproveitar melhor esse tempo parado em casa. Bom, e com isso vem, então, essa possibilidade de realização do estágio. Porém, as atividades até então, né, presenciais, estavam suspensas. E a grande maioria das atividades, né, que ocorrem em relação ao estágio das ciências agrárias, ela acontece de forma presencial. Claro que não são todas, né? Há a possibilidade de se realizar, por exemplo, estágios de forma remota, como aconteceu. Mas a grande maioria das atividades de estágio que são realizadas é de forma mais prática, né? Tem que ter aquela vivência ali, de forma presencial. Bom, e essa angústia, né, de todos foi longa, né? Já que a pandemia ela começou em meados de março, e a resolução, né, ela foi aprovada no início de agosto, se não me engano, dia 5, né, de agosto. Mas, mesmo assim, precisava, né, dessa resolução para se ter uma base legal para que os alunos estivessem resguardados para a realização do estágio de uma forma segura. Bom, assim no dia 5 de agosto, né, foi aprovado pelo CONCEP a resolução número 9, de 5 de agosto de 2020. E nessa resolução, né, o artigo 1º, parágrafo 10º, destaca que, no caso de impossibilidade de realização de estágios na forma não presencial, haverá normatização específica da Prograde e suporte da comissão de estágio à oferta indicada pelos colegiados do curso. E suporte, da comissão de estágio à oferta indicada pelos colegiados do curso. E no final ainda dessa resolução, né, logo após o cronograma, também foi descrito que atividades, né, como TCC, estágios e ACCs, eles poderiam ser iniciados a qualquer momento, a critério do colegiado de curso, com a anuência do docente responsável. Bom, então, diante, né, da aprovação e da concretização dessa resolução, começou-se a iniciar, então, os trâmites para a realização de estágio por todos os alunos da universidade, mas meu foco aqui serão, né, os alunos, os discentes da FCA. Bom, alguns estágios, eles foram de forma remota, como eu tinha comentado anteriormente, mas a maioria dos estágios ocorreu de forma presencial. Os próprios alunos, né, eles procuraram esse estágio, né, ou foi indicação de um amigo, ou de um professor, né, ou mesmo circulação de e-mails, né, enfim. E muitos estágios também, muitos não, né, alguns estágios ocorreram em propriedades, empresas também de ex-alunos aqui da universidade. Bom, as concedentes, né, as empresas, instituições, fazendas, centros de pesquisas que concederam o estágio, seguiram um sistema de protocolo de biossegurança próprio, e também atenderam, né, as demandas da Universidade, da UFVJM, em termos de compromisso, né, de compromisso anexado ao processo. E aí, como que foi nesse trâmite, né? A professora Heloísa até no inicinho, né, ela comentou aí
quando a gente estava conversando sobre a ordem de apresentação, sobre a questão, né, de eu estar iniciando aqui, porque eu considero ser a forma como nós conduzimos esses trâmites de estágio uma forma muito longa, né? Eu vou tentar resumir aqui, para que entendam, e talvez outras faculdades aqui da universidade façam dessa forma também, mas tenho esperanças, né, que com a nossa discussão nesse encontro de hoje, a gente consiga encontrar uma forma menos burocrática, talvez mais rápida também. Bom, o procedimento, então, de início das atividades de estágio, começava da seguinte forma, né? Primeiro o discente e a concedente, que era quem fornecia o estágio, assinava um termo de compromisso, seja ele para estágio obrigatório ou não obrigatório, e assinavam também o plano de atividades, né? Que seriam das atividades que seriam realizadas durante o estágio. Logo em seguida, o discente também assinava o termo de concordância para a realização do estágio, também sendo ele estágio obrigatório ou não obrigatório. E também assinava uma declaração de prejuízo acadêmico. Essa declaração é uma declaração de que o ciente, né, está assinando por estar ciente que seu afastamento para a realização de um estágio, seja ele obrigatório ou não, durante determinado período e em local previamente definido, poderá resultar em algum prejuízo ao seu desempenho acadêmico, como reprovação por infrequência a aulas, no caso, né, de aulas remotas, que é o momento que a gente estava, que a gente está vivendo. E também poderia ter algum prejuízo em outras atividades acadêmicas que o aluno está vinculado. Bom, já a concedente, ela assinava também uma declaração da instituição, concedente para fins de realização de estágio. Todos esses documentos assinados, né, pelos discentes e pela concedentes, eles eram encaminhados à FCA pelo próprio discente. Os documentos que eram encaminhados à FCA, eles eram encaminhados via e-mail, né, e ao chegar na FCA, o secretário, né, o César, ele fazia a conferência, uma análise desses documentos e, em seguida, ele encaminhava a documentação assinada para as coordenações de estágio de cada curso que pertencia à FCA. Em seguida, esse coordenador de estágio assinava um termo de anuência da coordenação de estágio, no qual declara, né, estar ciente da realização de estágio obrigatório ou não pelo discente na empresa concedente em período definido, em conformidade com a instrução normativa da Prograde. Logo em seguida, o coordenador de estágio encaminha novamente os documentos para a FCA, e a FCA analisa mais uma vez o termo assinado pela coordenação de estágio e encaminha toda a documentação para as coordenações de curso, que também analisa os documentos e assina o termo de anuência da coordenação de curso, que declara, após a análise dos termos, estar ciente da realização de estágio, obrigatório ou não, pelo discente de acordo com a resolução da Prograde. E aí, todos os documentos, né, eles voltam para a FCA para que ela possa dar o despacho final. Bom, como vocês podem ter percebido, né, é um vai e volta danado. Discente mais empresa, que manda para a FCA, que manda para a coordenação de estágio, que retorna para a FCA encaminha para a coordenação de curso, que retorna novamente para a FCA. Bom, e na maioria das vezes, né, eu acho que isso não deve ser uma peculiaridade apenas da FCA, mas os alunos, quando eles mandam os termos hoje querendo que já esteja pronta para ontem, né, para eles já começarem a fazer o estágio de imediato. E aí a gente percebe que isso é muito trabalhoso, né, principalmente para o César, né, que é o secretário da FCA aí, no qual, de antemão, eu já até agradeço pela ajuda de sempre, né, que ele tem, sempre que precisa, ele está ali pronto para nos atender, e também pela ajuda que ele fez aqui, né, na compilação de alguns dados que eu vou mostrar a seguir. Bom, em relação a esses dados, eu fiz um levantamento aqui só para a gente ter uma ideia de se houve um aumento ou não, né, da realização desse estágio durante a pandemia. Então, foi feito um compilado,
né, de todos os estágios realizados pelos alunos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, nos períodos de 2019.2 e 2020.5, só para que eu pudesse concretizar uma fala aqui que eu já imaginava que tinha acontecido. Então, em relação a esses estágios, né, de 2020.5, são todos aqueles, né, que tiveram e terão início ainda nesse ano de 2020. Bom, então o levantamento dos dados foi realizado a partir dos termos de compromisso que foram arquivados na Secretaria da FCA e também de acordo com os dados, né, das coordenações de estágio de cada curso. Bom, e aí observou-se o seguinte: no período de 2019.2, foram realizados no total de 45 estágios obrigatórios. Já no ano de 2020, foram realizados 57 estágios obrigatórios, 2020.5, né? Ou seja, durante a pandemia aí, houve um aumento de 12 estágios, né? De 12 alunos que fizeram estágio a mais aí em relação ao 2019.2, né? Sendo que esse aumento, aqui dentro da universidade, 3 alunos a mais fizeram estágio, e o grande aumento de estágio obrigatório foi em relação ao estágio externo ao UFVJM. Houve um aumento de 9 alunos aí em relação a 2019.2, e eu vejo isso, né, como uma oportunidade dos alunos que tiveram que ir para suas residências, né, aproveitarem a oportunidade para fazer um estágio próximo ali da sua vivência ali, do local onde eles estão inseridos. Ou também a oportunidade de estar fazendo estágio em outro local que não a sua residência, a cidade que reside em Diamantina. Houve também um aumento em relação ao estágio não obrigatório. Em 2019.2, nós tivemos 5 alunos, e em 2020.5 foram 13 alunos. Então, um aumento aí de 8 alunos a mais. Os estágios em Diamantina mesmo, que estão sendo realizados em Diamantina, foram 6 alunos a mais, né, que estão realizando esse estágio em 2020.5. E o grande destaque que eu vejo no levantamento que foi feito é que o estágio fora de Diamantina, né, em outras cidades, aumentou de 23 para 39. Então, 23 alunos faziam estágio em 2019.2, passando para 39 alunos em 2020.5. Então, um aumento de 16 alunos na realização desse estágio fora de Diamantina. Então, eu vejo isso, né, como eu relatei anteriormente, que os alunos, de fato, eles estão aproveitando essa oportunidade, claro que seguindo todas as questões de biossegurança, né, que foram propostas aí, mas eles aproveitaram a oportunidade, estão aproveitando, né, para fazer o estágio, e oportunidade essa que talvez, se estivesse em aula presencial, talvez não seria possível, né, pelo fato de ter que estar, né, cursando ali determinadas disciplinas e não podendo estar em outra cidade para realizar um estágio que eles gostariam. Bom, e também essa questão de ter aumentado esse número de estágios de 2020.5, ele se deve também ao fato de que a matrícula, nesse período, né, remoto, ela foi uma matrícula facultativa. Então, os alunos, eles poderiam não estar matriculados em alguma disciplina. Muitos não matricularam, né, justamente para aproveitar essa oportunidade exclusivamente para poder realizar o estágio. E aí tem uma questão que eu gostaria, né, para eu finalizar minha fala e não me estender muito aqui também, que muitos alunos, né, foram realizar o estágio, se identificaram tanto que pediram prorrogação desse estágio e já enxergam ali propostas futuras, até mesmo, né, para depois da formatura concretizar aí um emprego. Então, eu vou passar aqui, vou ler rapidinho um relato de um aluno que me enviou, né? Eu acredito que existem vários outros na mesma situação que ele.
Mas esse relato é do aluno Tiago Correia, ele autorizou que eu falasse aqui. É um aluno do curso de agronomia, e ele fala o seguinte, né? No início do ano, eu fui fazer o estágio 2, né? O curso de graduação em agronomia. Meu estágio foi no município de Datas, Minas Gerais, bem próxima de Mantina. A empresa na qual eu estagiei tem outras unidades. Ao fim do estágio, a empresa me chamou para trabalhar na unidade de Jundiaí, São Paulo. Aceitei o convite e desde agosto estou aqui, né, nessa empresa em Jundiaí. Ainda não colhei grau e não exerço a profissão como engenheiro agrônomo, porém já estou com carteira assinada. Aqui trabalho com rastreabilidade de frutas e controle de qualidade. A empresa possui lojas em Ceasas, além de alguns grandes mercados como cliente. E aí ele cita esses grandes mercados. Então, mesmo com poucos meses de estágio, já adquiri um pouco de experiência. Colo o grau no dia 27 de janeiro e já existem 2 propostas para trabalhar em outras empresas. Com certeza, o estágio durante a pandemia foi fundamental para que eu iniciasse no mercado de trabalho. Bom, eu termino com esse relato do Tiago, porque eu acredito que em todos os momentos, né, principalmente os ruins da nossa vida, a gente tem que tirar um lado positivo. E eu acredito que muitos alunos, principalmente aqueles prestes a formar, né, da FCA, eles aproveitaram esse momento para adquirir conhecimentos, né, teóricos e mais ainda práticos, já que estavam nesse momento de ócio aí, tá? Então, era esse apanhado, Heloísa, que eu gostaria de fazer, né? Já aproveito aí para deixar as professoras Márcia e Miranda à vontade, que são as coordenadoras da Agronomia e Floresta, né, respectivamente, para colaborarem aí no final também, né, das apresentações com mais informações. Tá? Obrigada. Tá bom, professora Marcela, muito obrigada. Interessante saber, né, que nem tudo foi ruim nessa pandemia, né? Tem gente aí que conseguiu já se encaixar no mercado e arrumar emprego nessa situação. Muito interessante aí o relato do aluno, professora. Muito obrigada. Bom, vou deixar as perguntas para o final das falas, tá, colegas? Então, agora eu peço à professora Raquel para fazer seu relato. Professora Raquel, o microfone. Esquece. Cumprimentando aí a todos os participantes, ouvintes, e agradecendo aí a equipe Forped pelo convite, né, por estar participando nessa sala, né, desse debate. E, primeiramente, antes de falar sobre a dinâmica, né, de estágio no curso de Engenharia de Produção, aqui no campus do Mucuri, em Teófilo Otoni, eu gostaria de, assim, né, fazer um relato, né, de como vem sendo implementado, né, as atividades de estágio, que não muda muito, né, não varia tanto em relação ao que venha sendo feito, né, no período normal, comparado ao período extemporâneo, né. Então, em conformidade aí com, né, as diretrizes, né, curriculares nacionais do curso de engenharia, né, o estágio curricular obrigatório no curso de engenharia de produção, ele faz parte, né, do projeto pedagógico do curso, né, como uma unidade curricular obrigatória, e perfaz aí, né, um total de 180 horas, né, de estágio, e a forma, né, como o estágio, né, ele é visto no curso de engenharia de produção, né, porque ele é um dos principais meios aí, né, de participação do setor produtivo aí na formação do engenheiro de produção, né, esse é o estágio, essa é uma forma, né, de estabelecer, né, essa conexão, né,
da academia, do conhecimento técnico, científico com o mercado. Com relação à dinâmica, né, do estágio, então, o discente, né, do curso de engenharia de produção, ele que propõe, né, ele propõe o local do estágio, ou seja, ele que busca, né, o estágio. E a coordenação do curso, né, ela que faz, né, essa anuidade, né, dessa escolha. E, assim, o estágio, ele no curso, ele tem como, né, o principal objetivo dele, né, oferecer ao aluno a oportunidade de adquirir, né, essas experiências pré-profissionais de atuação, né, em campos de futuras atividades profissionais e ampliar aí o interesse, né, do aluno pela pesquisa técnico-científica relacionada com problemas peculiares das áreas aí do conhecimento de abrangência do curso. E o estágio tanto obrigatório, né, como não obrigatório, a tramitação, né, desses dois componentes, elas são feitas, né, a partir de um termo, né, de compromisso, né, do estagiário, de estágio, né, um plano de estágio, um termo, né, de ciência e concordância. O que muda agora com a pandemia, né, é que, juntamente com essa tramitação, é incluída a instrução normativa da Prograde, né, o anexo 1 e 2, né, instrução normativa aí de 19 de agosto de 2020, em que esses termos, né, referente ao anexo 1, né, e anexo 2, né, tem essa declaração da instituição concedente para fins de realização do estágio, e o termo de ciência e concordância para a realização do estágio obrigatório e não obrigatório, né, que o aluno, né, ele preenche, assina, e essa declaração da instituição concedente que ela assina. Em seguida, né, essa documentação, ela é entregue, né, para a coordenação do curso. Então, assim, refletindo, né, acerca desses desafios, né, e oportunidades, né, nesse período extemporâneo que tem sido verificados, ficou a cargo da coordenação, até mesmo para facilitar, né, durante esse processo da pandemia, a rapidez na tramitação dessa documentação que os alunos, né, então, para eles, assim, é mais fácil, né, eles terem como, né, o orientador de estágio o próprio coordenador do curso. E isso, assim, tem sido uma dificuldade pela parte da coordenação, porque uma vez que a coordenação do curso, ela assume, né, esse papel de orientador do estágio, em virtude das várias demandas que a coordenação, ela tem, fica um pouco prejudicada a questão, né, da orientação de fato, né, do acompanhamento, né, mais próximo, né, desses alunos junto às instituições concedentes de estágio. E isso, né, tem sido, né, um alvo aí, né, de discussões, né, que até no colegiado do curso, que fica como aí um desafio, né, desse período extemporâneo, que a coordenação, e juntamente com o colegiado, né, vem aí debatendo essa questão, né, de como a gente conciliar, né, fazer isso, né, nesse período extemporâneo, de tal forma que o discente ele seja melhor assistido, né, nesse trabalho, né, de campo, porque a maioria dos discentes, né, que estão fazendo estágio, tanto obrigatório como não obrigatório, nesse período extemporâneo, a maioria deles estão fazendo fora, né, fora da localidade de Teófilo Otoni. Então, até mesmo
por essa questão, né, de eles não estarem, né, estarem na localidade onde residem, né, e aproveitando isso como uma oportunidade, né, para realização dos estágios, né, tanto obrigatório como o estágio não obrigatório. Então, assim, do ponto de vista, né, de oportunidades, né, isso tem levado a um aumento, sim, pela procura, né, de estágio nesse período, né, da pandemia, né, até por esse fato de ter essa mobilidade maior, né, dos estudantes, né, de terem passado por um período em que eles não tiveram as atividades, enquanto o calendário foi suspenso, eles tiveram esse período, muitos deles deram continuidade, né, ao estágio, antes, né, da resolução, né, da resolução 9, de 5 de agosto, e essa resolução, né, que ela já vinha estabelecendo, né, que essa normatização, né, que veio, né, com essa portaria normativa, da forma como esses estágios eles seriam feitos, né, nesse período onde não pudesse ser feito, né, de forma não presencial. Então, nesse período, diante dessas oportunidades, né, de poder, né, dar continuidade a estágios que já se iniciaram, né, anteriormente à pandemia, dar continuidade, e depois, né, com o calendário, né, fixado, o novo, esse calendário extemporâneo, terem início aos estágios, né, obrigatórios, sendo que a maioria deles fazem esses estágios fora, né, do local mesmo, daqui de Teófilo Otoni, né. Então, o desafio maior para o curso, no momento, nesse período da pandemia, é estabelecer mesmo uma forma, né, de ter, assim, um acompanhamento mais próximo, né, das atividades, né, propostas no plano, né, no plano de estágio. Então, ter essa, assim, essa é uma discussão, né, que a gente, do curso, né, o colegiado, né, juntamente com a coordenação, precisa, né, estabelecer, buscar um mecanismo de se estabelecer melhor, né, uma forma, né, já que a maioria dos discentes fazendo estágio estão fazendo, né, fora da localidade de Teófilo Otoni, uma forma de fazer, né, essa orientação de fato, né, esse acompanhamento, porque a coordenação, em virtude das várias demandas, né, que tem, ou seja, ela tem, assim, tem pouco, né, tido essa função de acompanhar mais próximo, né, esses discentes, né, que estão em trabalho em campo. Eles apresentam o plano de estágio, a coordenação faz a anuência, né, desses planos de estágio, se estão em conformidade com as áreas, né, do conhecimento do curso, mas precisa ter uma maior conexão mesmo, né, do conhecimento, né, do conhecimento com a instituição concedente, né, a forma como esse conhecimento ele é transmitida, né, e de que forma que isso passa, né, a ser um instrumento, né, de um aprendizado, né, para o discente, um aprendizado, né, nessa abordagem mais profissional. Bom, com relação, né, a, assim, essa questão de oportunidade, né, desafios, essa dinâmica, né, da forma como vem sendo feito a atividade de estágio no curso. Então, assim, essa assim, as observações, né, assim, que eu vejo, assim, que são mais expressivas, né, nesse momento, né, para trazer aqui para o público, né.
que está aqui participando, né, do evento, né, e, assim, espero que possa, né, contribuir ali para reflexões também acerca, né, de como essa dinâmica, ela também está sendo feita, né, em outros cursos, né, e, né, talvez isso possa vir a servir, né, para, né, de um suporte, né, também para o curso, né, de engenharia de produção. Bom, eu encerro aqui, né, a minha fala, né, agradeço aí a todos, e no momento é isso, estou aqui, né, à disposição aí para os questionamentos, né, considerações. Grata. Tá certo, professora Raquel, muito obrigada pelo seu relato. Acho interessante que na nossa mesa mais cedo, né, as professoras lá, e o professor Rafael também, a professora Ana Laje, Ana Lanza, o professor Rafael, eles comentaram sobre a questão da burocracia, né, e também sobre essa questão aí da interação com o aluno nesse estágio. A gente conversa mais sobre isso na sessão de perguntas. A respeito da burocracia, então, vamos ver a exposição do professor Wellington, que vai falar sobre o Moodle e SEI integrados, como contribuição para o fluxo dos estágios, né? Então, vamos ver aí qual a proposta que o professor Wellington nos apresenta para melhorar aí a nossa vida com essa burocracia toda. Professor Wellington, boa tarde, fique à vontade. Ok, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem, né? Eu quero aproveitar esse momento, né, para ser bastante produtivo para os colegas e para a universidade como um todo. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, eu preparei com muito cuidado, porque eu acho que eu não sei o que essa apresentação impacta a universidade como um todo, assim, né, tornando as coisas mais dinâmicas, objetivas e eficientes. Então, eu peço atenção para essa apresentação, né, porque eu acredito que vai agregar bastante aí para os colegas. Bom, espero que todo mundo esteja vendo, né? Bom, está todo mundo vendo aí, correto? Sim, agora sim. Perfeito, ótimo. Então, bom, pessoal, eu venho trabalhando com Moodle mesmo, minhas disciplinas são todas presenciais, mas eu venho trabalhando com Moodle, já tem 5 anos que eu trabalho com Moodle, usando Moodle ali com os alunos presenciais, e eu simplesmente adoro essa ferramenta. Ela assim, fundamental, ela é sensacional, ela é muito boa, assim. Ela é muito robusta, né? E eu também estou à frente, né, do estágio curricular supervisionado, né, da agronomia. E aí a gente entrou nesse período de pandemia, e aí eu vou contar a historinha mais à frente. Pois bem, pessoal, então o estágio, a gente vai ver aqui, um timeline, né, antes da pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Pois bem, o estágio na pandemia, né, antes da pandemia, né, como as colegas anteriores já disseram, né, ela é normatizada pela Lei 11.788 e pela Resolução número 21 de 2014 do CONCEP. E as colegas já mencionaram alguns documentos iniciais, né, que aí inclui termo de compromisso, que contém 5 assinaturas, plano de atividades, contém 3 assinaturas, carta de aceite do orientador, 1 assinatura. E, por fim, né, um formulário de avaliação da concedente, 1 assinatura, formulário de avaliação do orientador, 1 assinatura, e o relatório do estágio. Bom, como é que funcionava antes da pandemia? Bom, o discente, né, como diz a resolução, né, ele é obrigado a correr atrás, né, da tramitação. Pois bem, ele, sob orientação
orientação do professor responsável pela disciplina, né? No caso, eu auxiliava, né? Orientava ele em relação à documentação, dúvidas, né? Por isso tem essa setinha aqui, ó, relacionando o docente, né, da disciplina com o discente. Uma vez orientado, né, o discente coletava todas as assinaturas, encaminhava para a direção, né, a direção assinava, né, autorizando, aí o discente, então, pegava todo esse documento e passava para o docente, e assim ele iniciava o estágio curricular supervisional. E aí todo o processo aqui, nesse caso, ele é feito de forma física, papel, presencial, né, para pegar essas assinaturas. O fim do estágio também, de forma muito semelhante, né, o discente elabora o estágio, caminha para o orientador, analisa e emite parecer, o discente envia o relatório e os pareceres da concedente do orientador para o professor da disciplina, e o mesmo lança as notas no e-campus. Também todo o fluxo de maneira física e presencial, isso pré-pandemia. Pois bem, no estágio pandemia, com o distanciamento, agora a presença do vírus, obrigou a gente ter um distanciamento social, e aí veio mais normas, entre elas as colegas anteriores já mencionaram, que é a resolução número 9, a instrução normativa número 01 da Prograde e o nosso plano de contingência, do Covid, elaborado pela Comissão de Biossegurança. E aí inclui, na documentação inicial, o termo de ciência, concordância e declaração do procedente. Ou seja, mais 2 documentos e mais 2 assinaturas. Pois bem, o fluxo, nesse caso, o professor Marcelo já adiantou aqui, o discente, ele coleta as assinaturas nos documentos iniciais, encaminha para a coordenação. Aqui é direto para a coordenação, porque nós não temos departamento, depois, a coordenação recebe esses documentos iniciais, encaminha para o colegiado analisa, autoriza o estágio, depois encaminha para a direção, por sua vez, assina, o discente pega esses documentos, dá para o docente responsável pela disciplina, e ele, assim, inicia o estágio. Pois bem, pessoal, as colegas anteriores já começaram a relatar que aqui há problemas, Problemas. Bom, eu vou adicionar alguns problemas, que a gente passou aqui, e mais no final a gente vai colocar algumas soluções para esses problemas. Pois bem, para entender um pouquinho aqui, se vocês conseguem ver aqui a cidade de Unai e o campus de Unai, Então, a distância aí de mais ou menos 11, 10 quilômetros, E aqui o principal desafio, a meu ver, é o discente coletar as assinaturas. Então, imagina o discente indo até o campus, entregar esses papéis, E o que a gente quer evitar nesse momento? A gente quer evitar distanciamento social, ou seja, a gente quer evitar, usar o transporte público, que às vezes fica extremamente carregado em pontos de pico, Então, a gente quer evitar isso, Então, eu acho que a tecnologia vai vir para a gente modernizar esse tipo de coisa, Bom, também, com o distanciamento social, essa interação com o próprio orientador, de estágio, ela também é evitada ao máximo, para não contaminar, ou não transmitir entre os dois, entre o orientado e o docente. Então, reuniões presenciais, nem pensar, Isso segue o plano de contingenciamento da nossa universidade, Pois bem, o primeiro problema disso tudo aí, aqui, a tramitação via e-mail,
apesar de ser uma tramitação via e-mail, né, ela é uma limitação, apresenta algumas limitações, né? Tem baixa transparência, né? Aumento do risco de perda de mensagens, informações, documentos, consequência disso, né, atraso do estágio. Então, o docente encaminha um documento, depois encaminha outro, e aí ele pode se perder isso na caixa de mensagem, né? Então, tem sérios problemas relacionados com essa forma de tramitação. Um outro problema, né, é que quando esse documento chega lá no colegiado, né, documentos preenchidos errados, desorganizados, faltando assinatura inconsistente, falta de orientações claras e objetivas para os docentes, né? E, além disso, né, a secretaria de cursos aqui do nosso instituto, né, só tem duas servidoras, né, e ela atende 4 cursos, né, 5 cursos, né, então ela é responsável, elas são responsáveis por fazer toda a parte burocrática desses cursos, né, incluir ata, pauta, organizar pauta, entre outros. Outra coisa que aumenta também, né, o trabalho da coordenação, né, o coordenador da nossa universidade parece que ele tem muito trabalho, né, então esse é mais um trabalho para ele. E aumenta, né, o trabalho no colegiado de curso, né, e muitas vezes acarreta nisso daqui, né, os documentos errados terem que voltar lá para o discente, corrigir, né, e isso acarreta o quê? Atraso do início do estágio. Outro problema, né, é ter que deslocar, né, para pegar a assinatura da direção acadêmica, né, porque no início, né, a gente solicitava, né, a assinatura da direção primeiro, mas a direção, ela não assinava porque ainda não tinha sido autorizado pelo colegiado, então ficava aquele paradoxo, né, um assina, outro não assina, então fica muito complicado, né? Então, e outra coisa que estava acontecendo era o discente ir direto para a direção, né, e pedir assinatura direto para a direção, e corria o risco da direção autorizar um estágio sem ter sido analisado anteriormente. Ou seja, consequência, né, fluxo confuso, insegurança administrativa e consequente atraso do início do estágio. Em resumo, pessoal, baixa eficiência, desperdício de tempo, baixa transparência, segurança administrativa, atraso do início do estágio. Pois bem, pessoal, toda crítica ela tem que vir com algum tipo de solução, né? Então, vamos a elas. Então, eu participo, né? Eu participo do colegiado de curso. Então, o que estava acontecendo? Quando chegava lá, era uma confusão danada. O discente chegava com os papéis, ele não sabia para quem dar, chegava no colegiado, aquilo tinha que voltar. Então, eu vi aquela situação como professor responsável pela disciplina, extremamente complicada e muito complicada para o discente, principalmente. Né? Para os colegas, muito confuso. Né? Então, eu estabeleci esse fluxograma aí. Bom, primeiramente, o docente, né, ele monta a sua disciplina no Moodle, né, lá ele tem instruções, orientações, o discente, ele visualiza todas aquelas instruções, observa ela, prepara os documentos iniciais e carrega no Moodle. O Moodle, né, uma vez no Moodle, né, há uma intensa conversa, né, entre o discente e o docente, e aí entra o SEI, né? O SEI, então, o que vai acontecer? O docente, ele vai pegar todos os documentos iniciais, vai incluir lá no SEI,
E aí sim, acabou a confusão. E aí sim, a coordenação vai ter o documento lá claro, né, já organizado, e aí o colegiado já vai estar disponível com esse documento, e aí o colegiado em si vai poder olhar e autorizar o estágio. E aí a via C informa a direção, que por sua vez assina, e aí o despacho, né, na verdade aqui não é uma assinatura no termo, é um despacho autorizando o estágio. E aí esse despacho, né, eu consigo ver lá, né, o despacho, eu já pego imediatamente o despacho, coloco no Moodle, o discente já vê aquilo lá, e ele inicia o estágio. É muito rápido. E teve vez do discente colocar isso 8 horas, a reunião era 10, e já deu despacho 2 horas da tarde. Simples assim. Bom, fim do estágio. A mesma coisa, né? O docente deixa as orientações lá claras para o discente observa, prepara o relatório, envia o relatório para o orientador, e aí o discente encaminha os documentos via Moodle, né, para o docente analisa os documentos, os pareceres, né, está tudo de acordo, e já faz o quê? Emite a nota, põe no campus, e o discente está livre para seguir a vida dele. Esse é o fluxo que eu adotei, e está funcionando muito bem, e eu encontrei uma outra proposta que vai funcionar melhor ainda. Vamos lá. Vamos ver na prática, pessoal. Olha só, vamos ver aqui na prática rápido. Vou compartilhar aqui, ó, o ambiente do meu Moodle. Todos conseguem ver? Então, olha, aqui eu deixei as instruções gerais para os discentes, então as informações, a legislação, o plano de ensino, tem o fórum de avisos, as instruções iniciais. Então, aqui, ó, tem todas as instruções iniciais para que o discente possa fazer, o passo a passo, né? Como é preencher, coletar as assinaturas, digitalizar os prazos, né? Então, é muito seguro para ele, né? Para o discente, muito claro as coisas. E aí, uma vez que ele tem os documentos iniciais, o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso aqui no Moodle, ó. E aí ele coloca aqui no Moodle, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. Por exemplo, o discente aqui colocou o documento, né? Aqui, vamos ver um documento aqui. Deixa eu ver aqui um que eu sei que está bem organizadinho. Não tem problema mostrar que esses documentos são de natureza pública? Tá abrindo aqui, pessoal. Então, esse documento, ele é incluído lá, eu baixo o documento, e aqui vocês podem ver, está tudo assinado, né, preenchido. Quando há uma inconsistência, eu peço o discente para corrigir. Está tudo assinado direitinho, está com termo. E aí, o que acontece? Eu pego essa documentação, entro no SEI, né? Entro no SEI, e aqui eu entro no processo, né, relativo ao ensino, ao estágio. Eu anexo aquele documento, né, aqui. A direção, né, por sua vez, aqui eu informo a direção do seguinte: olha, a documentação do discente X, anexo tal, está disponível, né, para apreciação, né, do colegiado, e, assim, uma vez tido a apreciação, confirmado, te manda e-mail para a direção, e a direção faz o despacho, né, autorizando esses docentes
para eles realizarem o estágio. Com o despacho, o que eu faço? Eu volto lá no Moodle e adiciono o despacho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, coloco o despacho aqui, e aí o discente baixa isso, e ele já tem autorização, né? Então, esse fluxo passou a ocorrer de maneira muito natural, muito, muito prática. E o fim do estágio, como é que funciona? A mesma coisa. E o fim do estágio? Vamos voltar aqui, ó. Só um instante, pessoal. Abriu. Uma coisa, pessoal, aqui, ó, restrito. Então, isso aqui, ó, antes dele enviar as atividades iniciais, ele obrigatoriamente tem que ler o passo a passo, senão ele não, o sistema não aceita ele enviar. E aqui, ó, para concluir, mesma coisa, um passo a passo para ele concluir. E aqui eu coloquei, né, restrito, para quê? Ele tem que seguir o passo a passo de concluir e tem que ter enviado os documentos iniciais. Então, se o discente não cumpriu as exigências, ele não vai conseguir concluir o estágio. Então, aqui está tudo organizado, né? Os documentos iniciais, o termo, documentos finais, e aqui eu incluí um termo de aditivo, uma situação específica aqui do curso. Então, essa é a prática que eu tenho aqui. Voltando a compartilhar aqui a tela. Então, tramitação via Moodle e via SEI, vantagens, aumento da transparência, é tudo via Moodle, pessoal, não tem e-mail, não tem essa de, eu não recebi o e-mail, foi para o spam, nada disso, nada. É transparência, principalmente para o servidor e para o discente, né, que é o nosso público. Menor risco de perda de mensagem, informações, documentos, maior fluidez e eficiência. Vantagens: documentos organizados, preenchidos, assinados corretamente, menos trabalhos para quem? Para a secretaria de curso, né, que já está abarrotado de trabalho. Menos trabalho para quem? Para o coordenador. Para o colegiado de curso, né, que aí ele foca em quem? Em discutir coisas mais claras, né, discussões mais objetivas e claras, eficiência. Outra vantagem, menos deslocamento, né, para coleta de assinaturas, maior segurança administrativa, menos informações confusas. Pois bem, pessoal, essa experiência, agora uma perspectiva. Uma perspectiva aqui, para vocês repararem, né, pós-pandemia, provavelmente vai ser revogado, né, aquela instrução normativa, referente, né, à aprovação do colegiado, e aí vai voltar o normal, né, que é esse fluxo aqui. Normal não, né, o pré-pandemia, né, esse fluxo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse fluxo aqui, ele não vai existir mais. O que vai existir é esse fluxo aqui, ó. O que vai existir, esse aqui, depois da pandemia, né, esse também não vai existir, o que vai existir é esse fluxo aqui. Né, maximizando, então, a interação pública, né, com os discentes. Ainda persiste o quê? A limitação na coleta de assinaturas. Pois bem, possíveis soluções. Uma das possibilidades que eu andei pensando, né, é operacionalizar a coleta de assinaturas de usuário externo SEI. Né? Também, né, possibilitar, né, que documentos iniciais sejam preenchidos no SEI, né? E tudo isso sendo monitorado pelo docente responsável, outro responsável, né? E aí, né, deixar claro que o papel do docente é mediar isso daí. Contudo, entretanto, todavia, essa é uma alternativa burocrática, depende de outros fatores relacionados à universidade, ou seja, é muito demorado. Então, a alternativa que eu vi, cara, essa semana, é a seguinte, né? Em setembro,
começou, na verdade foi em junho, julho, começou a vigorar pela medida provisória, por meio de medida provisória, instituiu-se a assinatura eletrônica, né? E aí isso depois veio virar uma lei e um decreto. Como é que funciona isso daí, né? Isso aí é muito legal, cara. A maioria de nós, né, do cidadão comum, ele tem alguma conta lá na plataforma gov.br e que dá acesso a ele a vários serviços do governo federal. E aí, por meio dessa legislação, né, agora se permite o quê? Uma assinatura eletrônica, na qual, né, o cidadão ele pode colocar um documento lá X e ele inserir eletronicamente a assinatura dele lá. E o governo federal já está usando isso. Isso sendo usado, cara, para pedir, para trâmite de processos dentro da área de saúde, uma série de coisas, cara. E por que a gente não está usando isso, né? Por que a gente não começou a implantar isso na universidade? Bom, então esse é o sistema mais simples, né? É só o cidadão ele fazer o cadastro lá no gov.br, né? Adicionar o documento, inserir a assinatura dele de maneira muito simples, menos burocrática, mais ágil, né? É uma ferramenta acessível para qualquer cidadão, né, que faz parte aí da inclusão, né, digital, a cidadania digital. Isso contribui para substituir papel. Isso daí tem um potencial enorme, né, para usar diversos procedimentos simples dentro da universidade. Quer ver um exemplo claro disso? É aqueles atestados do PROAI, atestado de monitoria, atestado de não sei o quê, que o discente tem que assinar, né, ele pode assinar por aí. É mais simples. Então, isso vai de tudo em encontro com o que o secretário, Caio, diz, né? O uso das assinaturas eletrônicas apresenta um grande efeito para tornar a administração pública mais eficiente, focado na produção de impactos positivos na vida dos cidadãos. Esses que são os objetivos. Pois bem, aí olhando agora para a universidade, né, eu acho que a universidade peca porque o próprio site de informações de estágio da universidade demora para ser atualizado. Então, a gente, às vezes, tem que ficar pedindo para atualizar. Então, isso aí tinha que ser uma coisa mais sensível. Eu acho que a médio e curto prazo, a resolução de estágio poderia ser discutida para incorporar essas novas ferramentas digitais. E aí, pensando a médio e longo prazo, né, é um caminho sem volta, né? Acho que vai iniciar uma discussão do PDI na universidade, e é uma discussão extremamente importante, senão a gente vai ficar para trás, né, como a gente já está para trás há muito tempo, né, de que uma inclusão robusta de mecanismos, né, que permitam que a incorporação de ferramentas digitais na universidade de forma orgânica, né. Uma outra melhoria, né, aí voltado para a universidade, dentro da universidade, é uma atualização, né, do Moodle, né, para sempre para as versões mais recentes. Porque algumas vezes tem ferramentas na versão mais recente que é muito boa, mas a gente não está no que nós usamos, né. E uma coisa que também peca muito, assim, é integrar, né, pra você ter ideia, o quadro de notas do Moodle, ele é muito bom, cara, ele te dá uma média, te dá um histograma. Agora, o quadro de notas do eCampus não te dá nada, tem que ficar copiando aquilo. Então, seria interessante também, né, integrar o Moodle com o eCampus, né, para que a gente possa avaliar em tempo quase que real
como é que nossos alunos estão desempenhando, né? Eu falo isso porque eu tenho 12 disciplinas, eu tenho 90 cada um, 180 alunos. Eu imagino ficar tendo que copiar e colar, é complicadíssimo. Pois bem, então esse é o fluxo que vai ficar, né, perdurar, e agora eu tenho um plano de fundo aqui que vai usar o quê? A plataforma Gov, né, porque já tem uma lei federal, então a gente está amparado para usar isso daí, né? Então eu agradeço, pessoal, eu também tenho um canal no YouTube, podem me seguir por lá e também pelo Twitter. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Desculpe aqui, é porque eu fico empolgado. Né? Eu fico à disposição para esclarecer, tirar dúvidas e contribuir. Obrigado. Muito obrigado, professor Wellington. Sensacional aí o seu trabalho, né? A sua proposta aí de integrar os dois ambientes. Eu já estou me vendo aqui fazer o convite para você ofertar uma oficina para nós, né, professora Marcela, nós estávamos conversando aqui, enquanto você falava, com certeza, fazer uma oficina para nós explicar isso aí melhor para os coordenadores e o pessoal que cuida do estágio, nas oficinas do Forped no ano que vem. Bom, mas... inclusive... tá. Mas, sem problema, pode ir, tudo bem. Não, pode falar, eu já tinha finalizado. Não, é melhor, eu já falei demais. Então, colegas, então vamos iniciar a fase de discussão. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para abrir o microfone e falar, fazer as perguntas para os nossos palestrantes, e também, se preferirem, pode deixar no chat que eu replico. Eu gostaria que vocês começassem com as perguntas. Alguém já gostaria de fazer, ou... Eu sempre tenho perguntas, né? Porque eu sempre fico com muitas dúvidas. Né? Bom, então, enquanto os colegas se organizam aí, eu queria começar lá com a professora Marcela. Professora Marcela, eu queria que você desse um exemplo, né? Como foi a dinâmica, principalmente a questão da interação com o estudante, dando um exemplo de estágio remoto, que você disse que teve, né? Teve alunos que fizeram estágio remoto e teve alunos que fizeram estágio presencial, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi, relatar melhor como foi essa experiência e, principalmente, do ponto de vista da interação com os estudantes. Ótimo, Heloísa. Nessa parte, eu vou focar mais nos alunos da zootecnia, que é o que eu tenho mais conhecimento, né? Assim, mas já aproveito aí para pedir à professora Miranda para poder falar sobre o remoto, porque na zootecnia não ocorreu o estágio de forma remota. Eu sei que na engenharia florestal, né, aconteceu, que a professora Miranda já tinha me falado, então vou pedir ela para explicar melhor para você. E em relação ao estágio presencial, para você e para todos, né? Em relação ao estágio presencial, os alunos, eles tinham um professor orientador, né? Eles têm um professor orientador. Eu estou com um aluno que está fazendo um estágio em uma fazenda, ele está em loco nessa fazenda, porém eu não tenho contato, né? Eu troco mensagens, principalmente pelo WhatsApp com ele, principalmente quando ele tem alguma dúvida em relação à área de atuação. Tem sido isso basicamente. E em relação ao estágio remoto, eu peço à professora Miranda para poder explicar, que é um aluno da engenharia florestal, e eu não vou saber falar aqui direito. Sim. Então, neste caso, professora, o que as professoras colocaram lá na mesa, né, que acaba que a professora Ana Lanza, né, ela colocou muito que acaba que a responsabilidade, assim, a orientação do aluno, né, a orientação, mais especificamente, fica bem a cargo do preceptor, né, então acredito que é mais ou menos isso que deve ter acontecido também no seu caso aí. Com certeza, com certeza. E até comentando sobre a apresentação da anterior, né, essa nossa, eu até perguntei, né, como que tinha sido a questão de evasão durante a realização do estágio pelos alunos.
Até a professora Simone estava mediando, né, ela falou que teve algumas situações, mas por conta de dificuldade de acesso à internet e tudo mais. Na FCA, eu não tenho nenhum relato de evasão em relação aos alunos que matricularam em estágio e estão realizando. Isso é um ponto positivo também. Certo. Deixe-me ver. Professora Raquel, gostaria de falar? É uma questão para o professor Wellington. Sim. Nesse sistema aí associado Moodle com o SEI, tem como, assim, de que forma que é possível inserir todos os orientadores, professores orientadores, e fica a cargo dele todo o processo de tramitação, né, de receber a documentação dos discentes. Ele poderia fazer esse processo, os professores orientadores, passar por eles, e depois isso ser entregue à coordenação dentro desse sistema? Eles teriam acesso ao SEI, todos eles têm acesso ao SEI. O senhor está fazendo. Todos eles têm acesso ao SEI. Na forma como o senhor vem fazendo, é possível fazer dessa forma? De que os professores orientadores, né, dos estágios, eles mesmos se encarreguem dessa parte da tramitação dos documentos, né, do discente com a concedente, recolher essas assinaturas e passar toda essa documentação para a coordenação vir só receber essa documentação. É possível, né? Mas eu vejo que, se você... vou voltar um pouquinho aqui em minha apresentação, porque aqui, ó... tá vendo? Porque eu não consigo enxergar, assim... Se todos os orientadores, todo mundo for colocando coisa lá, eu não sei... se vai ser muito legal, assim, porque pode ficar confuso, bagunçar, às vezes não vê alguma coisa lá, às vezes coloca coisa errada. Então, por bem, né, o discente, ele coletar a assinatura, então aí, pensando na assinatura, né, que aí precisa a assinatura da carta de aceite do docente. Ele pode muito bem, né, lá no SEI, fazer aquele ofício, né, fazer assinatura eletrônica nele e disponibilizar isso para o discente, né, e colocar isso, o discente pegar isso tudo num arquivo único, né, porque aí o arquivo único vai ter o termo, a carta de aceite e os termos as declarações de acordo lá da nova resolução. E o plano de atividades também, né? É o plano de atividade. Então, a minha questão é mais pelo plano de atividades, porque o plano de atividade, ela tem o orientador, né, do estágio, porque no nosso curso, no curso de engenharia de produção, ele está ficando a cargo da coordenação, né? Por essa questão mesmo de ter todo esse processo de tramitação, nesse período extemporâneo. Então, até os discentes acham mais fácil, tem essa facilidade, porque muitas vezes tem prazo lá com a concedente para eles não perderem, né, aquela oportunidade de estágio. Então, eles acham mais fácil fazer isso direto com a coordenação, né, a coordenação assumir esse plano de estágio, como orientador desses estágios, né. Aí eu queria ver se isso via SEI Moodle, se isso também seria otimizado, seria mais rápido também, incluir, né, os orientadores. Com certeza. Eles, pelo menos, se ficarem a cargo, pelo menos do plano de ensino, né, que tem que ter anuência, né, do orientador. O plano de ensino também tem que ter assinatura do discente, né, então... Sim. O discente vai ter que assinar via GOV, né?
Então, e outra coisa, todos os docentes, eles podem entrar no processo. Eles têm acesso ao processo, podem incluir coisa lá. Mas, assim, a gente mudou a posição do docente para o início da cadeia. Até porque eu vejo que, pelo menos nossos coordenadores aqui do campus, estão abarrotados de trabalho, não dá mais para colocar mais coisas neles, né? Então, no fluxo anterior, né, ficava todo, o docente ficava só para receber, isso não faz sentido, né? Então, uma vez colocado o docente no início, tudo fica mais fácil, tudo fica mais natural a coisa, né? Porque até mesmo eu coloco prazos também. Se o discente ele entra, se matricula no estágio, ele tem prazos, né, para serem seguidos. Até tal dia tem que colocar toda a documentação aqui. Sim. Senão isso não vai para frente. Então, geralmente, eles respeitam. Inclusive, eu já até imaginei um mecanismo para eles respeitarem isso mais, que eu vou adotar no semestre que vem, né? Colocar um mecanismo um pouquinho diferente para eles seguirem os prazos, né? A gente tem problemas sérios aqui com os docentes não seguindo os prazos. Então, o professor Wellington, robusta, né? Você entendeu, professor Raquel? Sim, professor. Até mesmo porque, por essa questão, muitas vezes, até o plano mesmo de estágio, às vezes ele sofre alguma alteração no decorrer, né? Então, o orientador do estágio, ele tem um acesso mais rápido a isso, né? Para fazer até esses ajustes, se necessário, né? Mas aí, uma vez incluído no SEI, não pode modificar mais, não. Entendi. Aí vai ter que fazer um adendo, entende? Assim, Heloísa? O professor Leandro, ele comenta aqui no chat, que todos os docentes aqui do ICA, né, no campus Unai, eles estão na mesma unidade e eles têm acesso ao SEI e ao processo. Então, os orientadores podem ter acesso ao processo, pois o início do processo é na unidade, que todos os docentes têm acesso. Exatamente. Eu acho que ajuda um pouco aí a esclarecer um pouco a questão. Mas só que aqui na nossa unidade, a dinâmica entre discente e orientador, ela é antes, entendeu? Ela é antes. Ela é antes. Uma vez que o documento é inserido no Moodle, ele vai seguir o processo natural da coisa. Então, no nosso caso aqui, seria até bom que não haja essa interferência dentro do processo, porque vai bagunçar. Eu estou imaginando que vai bagunçar. Mas aí fica professor fazer o que acha melhor, né? A dinâmica que eu enxerguei, melhor disso daí é isso. Tá? Sim, Heloísa. Aproveitando esse slide aí, não ficou claro para mim, na hora que você falou, o estudante, ele insere a documentação no Moodle, e como que é feita essa transição Moodle para SEI? Essa parte aí que eu acho que eu não peguei. É o docente que vai inserir os documentos no SEI? Isso. Eu, como responsável pela disciplina, eu pego toda aquela documentação, coloco lá no SEI e informo a direção. Entendi. Não, informo a coordenação, né? Só que aqui, após a pandemia, né, vai ser direto para a direção. É isso. Ok. A professora Miranda, ela disse que poderia falar sobre o estágio remoto lá na engenharia florestal. Professora, por gentileza. Boa tarde, vocês me ouvem?
Sim. Bom, é mais para complementar a fala da professora Marcela, porque nós tivemos, no caso, né, desse estágio remoto que a professora Marcela se refere, ele foi interno na UFVJM mesmo. Mas como que foi esse estágio? É um estágio na área de geotecnologias, geoprocessamento. Então, a discente, ela trabalhou na casa dela, analisando imagens, né? Então, foi aquele estágio que ela fez em home office mesmo, né? Ela teve a professora orientadora, mas ela realizou dessa forma. Mas a gente tem relatos também de alunos que estavam em empresas estagiando e durante alguns momentos da pandemia, eles fizeram home office também, né? Mas aí já era por questões mesmo de segurança. Então, naquele momento, trabalharam em casa ou então fazendo rodízios, né? Indo uma vez por semana ao campo. Então, teve esse tipo também de situação, né? De trabalhar em home office durante os estágios. Aí era mais para complementar mesmo, né? Essa questão aí da professora Marcela. Tá joia? Obrigada, gente. Eu que agradeço, professora Miranda. Então, aí no caso, esse que foi inteiramente remoto, né, eu vejo que depende muito da área, então, né, da área que o aluno vai fazer o estágio, né, se é mais favorável ou não, né, a esse formato. Isso, Heloísa. A gente vê, assim, na área florestal, como o pessoal trabalha bastante, assim, com processamento de dados, às vezes dados de inventários, então é possível você trabalhar com essa parte mesmo de processamento de dados, né? Então, entendi. Pode ser uma opção aí também nesses momentos. Certo. Professora Marcela, você comentou também sobre os protocolos de biossegurança, né? Que tinham que ser considerados, né? Os protocolos de biossegurança do local onde o aluno ia estar fazendo o estágio. Queria que você comentasse mais sobre isso. E principalmente, assim, esclarecer se existia algum tipo de conflito entre os protocolos da universidade, os protocolos dos locais onde eles iam fazer os estágios. Como é que foi isso, essa questão aí dos protocolos de biossegurança? Heloísa, as empresas tinham esses protocolos próprios, né, mas eu vou ser bem sincera, eu não tive acesso a eles. Elas assinavam um termo, né, de que se comprometiam em relação a esses itens, mas eu não sei nem como te responder, né? Na verdade, por não conhecer os protocolos de cada fazenda, né, de cada empresa concedente. Uhum. Mas, assim, pelas normativas, tanto da universidade quanto do MEC, tudo, não tinha assim, exigências maiores ou em relação a essa questão dos protocolos? Porque eu estou fazendo a pergunta porque é possível que no ano que vem a gente ainda tenha essa modalidade, né? Sim. Heloísa, não tem conhecimento. Até passo também para as meninas, a Miranda e a Márcia, se elas souberem falar. Porque, na verdade, os documentos que eu recebia era só pela coordenação, né, de curso, por conta da coordenação de curso, para dar essa ciência mesmo, né, verificar se está tudo certo, mas não tinha a questão, assim, da normativa da empresa, né, dos itens que eram necessários, enfim. Uhum. Professora Miranda, pode complementar. Um pouco, assim, do que eu conheço com relação aos protocolos de segurança, a gente vê que algumas empresas, mesmo antes da pandemia, elas são muito rigorosas. Então, em geral, tem, né, a questão da segurança do trabalho, ou um engenheiro, ou um técnico. Então, o que a gente conhece um pouco, né, por exemplo, mais na área ambiental, tem empresas que elas não permitem até que um estagiário inicie o estágio sem fazer um treinamento. E na área florestal, né, aqui mesmo na região, algumas empresas, a gente conhece um pouco também esses protocolos, né? Então, específico, assim, do que eles acrescentaram, né, com relação à pandemia, eu imagino que é bem dentro, né, disso que é preconizado aí, né, pela saúde, né? Mas a gente acompanha um pouco, assim, que é muito rigoroso, né, essa questão da segurança dentro de, principalmente, assim, empresas maiores, né? Então, eu imagino que, assim, os protocolos deles foram reforçados durante a pandemia.
Mas toda essa questão, né, de segurança do trabalho, né, já é uma exigência, né? Certo, professora. Nós estamos aí já às 18 horas, mas nós estamos com uma audiência grande ainda, e vou abusar do tempo dos colegas. E aí, professora Marcela e professora Raquel, eu faço a pergunta para vocês duas em relação à qualidade desses estágios, de modo geral, como que vocês avaliam? A professora Marcela colocou aqui em números, né? Então, no 20/5, teve 57 estágios obrigatórios e 13 não obrigatórios no 20/5. Né? De modo geral, né, como que você avalia, professora Marcela e professora Raquel também, você não apresentou os números, mas eu faço a mesma pergunta, como que vocês avaliam, de forma geral, qual foi a qualidade desses estágios aí, em termos do aproveitamento do aluno? Oi. Sim, agora sim. Oi. Pode falar, professora Raquel. Bom, professora Heloísa, assim, em estatísticas, assim, comparando com outros períodos, por exemplo, comparando com o período anterior, 2019, nós tivemos 4, eu falo dos estágios obrigatórios, primeiramente, né, teve 4 discentes, até mesmo porque pelo quantitativo de alunos do curso, né, que é em torno de 40 alunos, né, o curso, e no semestre 2019/2, tinha 4 alunos inscritos no estágio obrigatório. Esse semestre extemporâneo, também 4 discentes, né, matriculados, e todos eles fazendo esse estágio fora, né, do município de Teófilo Otoni. Com relação à qualidade, né, até mesmo porque tem dois discentes, um deles faz em Belo Horizonte, outra, né, uma discente faz na CBL, na Companhia Brasileira de Lítio, ou seja, a qualidade dos estágios, eles tiveram acesso a empresas, né, que eles não teriam acesso aqui, né, na região, né, de Teófilo Otoni. Então, assim, são empresas maiores, né, empresas que estão num outro contexto, né, num outro contexto regional até, né, fora daqui, em termos da avaliação dos discentes, conversando com eles, né, eles, assim, se mostraram, um deles até na possibilidade de continuar, né, após a graduação na empresa, né, assim, então, assim, existe a da expectativa, né, da parte até mesmo dos discentes, né, deles terem esse acesso, né, a essas empresas, né, fora nesse período, que se não fosse no outro contexto normal, pelo fato deles necessariamente terem que ficar aqui, muitos deles para cumprir ainda disciplinas, né, talvez não tivesse acesso, né, a estar fazendo um estágio em empresas fora, né, do contexto regional, né, aqui. Então, essa mobilidade, né, permitiu, né, esses alunos a terem acesso a empresas que muitos não teriam aqui, né, na cidade mesmo de Teófilo Otoni, em que, assim, a cidade né, proporciona empresas de pequeno porte, né, onde, assim, tem o setor de serviços também, que é o que poderia proporcionar maior oportunidade para estágio, né, como alguns deles também fazem, né, no setor mesmo de comércio, os alunos do curso de engenharia de produção. Outros fazem, tem discentes que fazem no setor hospitalar, né, tem situações de estágio aqui, né, e estágio não obrigatório, né, uma discente de estágio não obrigatório faz num hospital aqui, né, o estágio. Então, assim, eu avalio, né, dessa forma, deles terem, né, esse acesso, né, a outras empresas que eles não encontrariam, né, no porte, né, aqui na localidade. Nesse momento, nesse contexto.
Entendi. A pandemia abriu algumas portas, né? E só para complementar aqui, Heloísa, concordo com o que a professora Raquel, né, ela bem disse. Tanto é que o nosso aumento em número de estágios fora de Diamantina foi bem maior. Nós temos alunos em São Paulo, na Bahia, e os relatos que eu recebo é que eles têm gostado muito, né, e vêm até ansiosos aí perguntando, né, como será o próximo ano, se será remoto ainda as aulas, na tentativa de dar continuidade a esse estágio, principalmente esses que estão fora, né, de Diamantina. Ainda não retornaram, assim, os relatórios, né, finais, mas em termos de qualidade, eu acho que não caiu em relação ao 2020.1, que estava se iniciando, 2019.12. Né? Talvez, como a professora Raquel bem disse, né, a qualidade tenha até aumentado pelo fato dos alunos terem tido oportunidade de estar em empresas, propriedades, fazendas maiores aí, que não estão aqui na nossa região. Entendi, muito interessante. Bom, professor Wellington, eu já fiz aí algumas questões a respeito dessa interação Moodle-SEI, mas eu já vou deixar o convite aqui, depois eu vou formalizar, né, obviamente, lá no e-mail, para você ministrar uma oficina para nós no seminário ForPed no ano que vem. Nós estamos programando aí entre última de janeiro e até 2ª de fevereiro, uma estimativa, para a gente ter um evento já mais com abordagens mais práticas, né, oficinas mesmo, procurando auxiliar os docentes. E aí, então, nós teremos a oportunidade de conhecer melhor o sistema, mas claramente já deu para ver aí, né, que mudou totalmente a dinâmica e simplificou bem a vida, né, e muito obrigado aí, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente. Eu agradeço o convite, Luiz. Eu espero que quem seja realmente impactado com essa maneira mais simples e objetiva, quem possa ser mais impactado é o nosso público. Sente. Aqui a gente tem, aqui na região, né, tem muita oportunidade, sabe, de estágio. E eu vejo que os discentes, eles esbarram nessa burocracia para conseguir o estágio de maneira regular, né, direitinho, esbarram nisso. Então, qualquer coisa que torna isso fluido, dinâmico para ele e transparente, é benéfico para a universidade, é benéfico para o discente, para todo mundo. Né? Então, eu estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário, tá? Ok, professor, muito obrigada. Bom, não tenho perguntas no chat. Algum colega gostaria de abrir o microfone? Ô, professora Heloísa, Sim? só fazendo mais uma consideração da minha fala, né, que aqui na região, né, os estudantes, eles têm, né, conseguido fazer estágios, né, mas, assim, essa possibilidade deles fazerem fora é como se, assim, fosse poder ampliar um pouco mais, né, essa ação de estágio, né, num contexto diferente, um pouco diferente, né, do contexto da região mesmo. Sim, compreendo. Ampliar, né, o horizonte. Esse fluxo que eu estou propondo, né, que eu vou utilizar daqui para frente, ele permite isso. Se o discente está lá no Amapá, se está lá no Pará, não importa. Ele vai poder coletar as assinaturas dele direitinho, vai carregar no Moodle, vai estar matriculado, tudo direitinho. Né? Então, isso aí realmente, eu não tinha pensado nisso, realmente torna mais amplo, né, esse discente poder estar atuando dentro da área dele. Né?
Com certeza. E quando for possível, né, colocar os agentes externos, né, as pessoas que vão ofertar o estágio para eles, né, fazer tutoriais para eles já também apresentarem sua documentação no SEI, né, como você colocou aí como um horizonte, né, um futuro, né, as coisas ainda podem melhorar ainda mais. Sim, eu tenho alguns planos, né? Eu não vou ficar falando plano aqui, eu vou executar e vou compartilhar. Uhum. Então, às vezes, eu tô falando plano, vou fazer, não faz nada. É melhor executar e deixar público lá e pronto, tá aqui. É igual esse fluxo aí. Ah, eu vou fazer, vou pensar. Não. Pensa, faz, executa. Tem esse lema, assim, para fazer, né, as coisas. Isso. Teremos o prazer de conhecer melhor esse fluxo aí nas oficinas do Forped ano que vem. Estarei à disposição. Obrigado pelo convite. Agradeço aí os que ficaram dessa hora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom, eu gostaria então que a professora Marcela e a professora Raquel fizessem suas considerações finais. Ótimo. Heloísa, obrigada aí. Obrigada a todos, e principalmente ao professor Wellington, né, por ter compartilhado essa valiosa contribuição, né, para facilitar os trâmites aí, tornar o processo mais fácil, o caminho mais curto, né? Claro, seguindo todos os protocolos, as exigências, né? Mas, enfim, isso torna a vida do secretário, né, das coordenações de estágio e de curso mais tranquila, né, ou menos trabalhosa, né? Com certeza. E mais uma vez eu agradeço também aos coordenadores de estágio e de curso, né, e ao César da FCA pela contribuição das informações, né, que eu só fui uma porta-voz aqui, representando eles, e que a gente também olhe, né, como eu disse na apresentação, de uma forma positiva todos esses problemas que nós estamos passando, né? Não é fácil, né? Muitas coisas ruins, perdas de pessoas queridas aí estão acontecendo, mas vamos tirar aí proveito das coisas boas também, né? Como foi aí, como está sendo essa realização de estágio pelos alunos, né? Principalmente aqui da FCA, que foi o que eu relatei. Muito obrigada a todos. Professora Raquel. Bom, agradeço aí a equipe do Forped pelo convite, né, de participar, né, dessa sala, né, de debate. Agradeço aí as considerações aí da professora Marcela, né, a experiência aí do professor Wellington, com certeza, né, vem contribuir aí, né, para a gente refletir, né, das discussões no colegiado de curso. E diante dessa situação nova, né, em que nós tivemos, né, de procurar, buscar nos adaptar, né, a essa modalidade remota, né, ver também, né, lógico, tem os complicadores, né, as dificuldades que estão aí para ser vencidas, mas também ver oportunidades, né, eu penso que o ensino remoto, a forma remota, até, né, dos eventos, né, de poder estar aqui participando, né, desse evento de forma remota, né, assim, a facilidade, a rapidez, né, nesse processo de comunicação, até mesmo de ampliar, né, como a senhora diz, professora Heloísa, ampliar os horizontes, né, ver também isso, essas oportunidades, né, no momento, é isso, grata. Verdade, professora Raquel, professora Marcela, né, estamos enfrentando muitas dificuldades na pandemia, né, mas tem coisas boas acontecendo, né, então a gente tem que saber aproveitar essas coisas boas, por exemplo, né, os seminários Forped de forma online, né,
facilitar aí bastante a nossa vida, né? Porque fazer isso tudo de forma presencial é outra dinâmica, é outra complicação, né? Mas, enfim, a gente tem que saber aproveitar aí o que tem de bom. Bom, colegas, acho que foi uma tarde extremamente produtiva aí, né, para a gente fazer as nossas reflexões a respeito dos estágios. Como eu disse, especificamente em relação ao sistema, vou propor ao professor Wellington, esperamos tê-lo novamente ano que vem aí nas oficinas do Forped, para ele esclarecer mais detalhes para a gente sobre isso, né, e acho que essas reflexões vão nos auxiliar aí, os professores que estiverem envolvidos com estágios, próximo semestre, a pensarem aí, planejarem como irão conduzir as suas atividades. Então, eu agradeço. Só para falar aqui, os responsáveis por estágio, coordenadores, estou à disposição. Se quiserem entrar em contato para esclarecer outras dúvidas, já começar a adiantar o sistema. Isso. Até porque se o calendário for aprovado aí pelo CONCEP, vai ter que modificar, né, o plano de ensino. O prazo vai ser muito pequeno. Eu acho que pelo calendário proposto, vai ser no máximo até dia 22, se não me engano, para os docentes colocarem isso no... Janeiro. 22 de janeiro, se não me engano. Então, vai ser muito vai ter que ser muito rápido para adequar, entendeu? O plano de ensino. Mas também não é problema ser um tempo pequeno para adequar, né, esses planos de ensino. Mas eu estou à disposição para esclarecer, ajudar aí quem estiver interessado, tá? Ok, professor Wellington, muito obrigada. Então, agradeço a presença de todos, a professora Marcela, a professora Raquel, o professor Wellington, a todos os presentes, uma boa noite e até a próxima. Eu vou encerrar a gravação agora.